Bom dia, bem-vindo à Nova Semente, essa comunidade adventista do sétimo dia que existe para a gente buscar juntos aqui, ter uma experiência real com Deus. Eu quero saudar você que também está na internet. A gente está hoje terminando uma série de mensagens chamada Acontece nas Melhores Famílias. E essa foi uma mensagem e uma série de mensagens que a gente quis trazer para a nossa comunidade, porque a gente vive num tempo muito difícil para falar sobre família, e a gente aqui falou sobre filhos, falou sobre a essência da família, falou sobre restauração na família, e eu queria terminar a série fazendo um momento de consagração da nossa família, de decisão espiritual. E eu não vou fazer essa série de mensagens e de textos e de falas apenas para quem tem filhos, por exemplo. Eu gostaria que você soubesse que a mensagem de hoje tem a ver com você que é família, porque todo mundo é família, de alguma forma. Você pode estar sozinho aqui hoje, tua família pode estar distante, você pode ter perdido toda a sua família, mas você representa essa família universal e tem um papel a cumprir também, sendo família. E eu queria te convidar para algo que vai acontecer hoje na igreja, daqui a pouquinho, 2:30 da tarde, para você que é pai. Se você não puder participar nesse dia de hoje, talvez fazer planos para os próximos encontros, que é o nosso evento chamado Pais de Joelhos, Filhos em Pé, que é um movimento de intercessão de pais pelos seus filhos aqui da igreja. Muito interessante. Me disseram que tem comida, olha que coisa boa. Então você pode vir à vontade. E a gente ora junto e partilha de inspiração para as famílias. Então fica o meu convite para você também. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo de número 78. Esse Salmo 78 vai falar de um assunto que para mim tem tudo a ver com 2018. Porque Salomão já falou que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi vai voltar a ser. E o Salmo 78 fala dessa realidade, da transmissão da fé na nossa geração e de como a família pode entrar nesse processo. Eu escolhi falar disso com vocês hoje e quero, antes de ler o Salmo, orar contigo. A gente vai ler só os primeiros 7 versos, tá bom? Vamos fazer uma breve oração e a gente então vai para o texto. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia em que a gente tem condição de, como família espiritual, se reunir aqui para celebrar o Teu nome, Tua presença, Tua misericórdia e ouvir a Tua voz, Pai, que vem do texto sagrado, do Teu Espírito Santo que traduz, que conduz, que incentiva, que inspira. Eu oro para que, de uma forma muito especial, as famílias dessa igreja hoje aqui, Senhor, que elas sejam abençoadas pela Tua palavra, Senhor. Que a gente saia daqui com decisões espirituais a serem tomadas como família, como pessoas e papéis que representamos em nossas casas. E eu te peço para que Teu Espírito faça essa obra, que não depende de mim e está além de nós, mas que seja para a Tua glória, que a Tua palavra venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler, então, o Salmo 78. Primeiro verso, diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. E agora ele começa a dizer uma coisa importante, olha aqui. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos para a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel Ele estabeleceu a lei. E Ele ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse a lei de Deus, a vontade de Deus, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles também, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, esses filhos que nasceriam de outros filhos que conheceram essa vontade, vão pôr a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. A Bíblia fala de transmissão da fé, de geração em geração, e a Bíblia fala que tem um desafio que Deus deixou para os pais de Israel, dizendo assim: olha, vocês vão transmitir para os seus filhos a fé de vocês, e vão contar o que o Senhor fez de louvável e admirável,
E vocês vão contar de tal maneira que esses filhos vão contar para filhos que ainda vão nascer, para que chegue neles a confiança no Senhor, para que eles conheçam a vontade de Deus, para que eles continuem perpetuando esse caminho que eu ensino a vocês. A Bíblia fala de oralidade, a gente é uma geração que hoje tem o texto na mão, mas não era sempre tão simples ter o texto na mão, e logo no Brasil, pouco tempo, a gente sabe que nossos avós, nossos bisavós, aprenderam as histórias da Bíblia muito mais porque contaram. As crendices vêm daí, os mitos populares, os gatos pretos, as escadas que você não passa embaixo. Tudo vem daí, que alguém contou para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém, e não está em livro nenhum. Aliás, tem gente que fala assim, aquele negócio lá que deve ser um provérbio, mais vale um pássaro na mão que 2 voando, não é Salomão que falou? A gente inventa uns negócios que parece que é alguém que está na Bíblia. Vocês já ouviram essa história? Não, está na Bíblia isso aí, é cara de Bíblia. Então a gente vai ouvindo o texto. Então a Bíblia dá muita importância a ouvir as histórias dentro da família. Porque a gente sabe de uma realidade aqui, queridos. Esse salmo, só de curiosidade, ele é parte de 4 salmos que são salmos de libertação. São 4 salmos considerados hinos de libertação. Se você é curioso da Bíblia, depois você pode ler em casa. É o 78, o 105, o 106 e o 136. Todos esses salmos, 4, falam da libertação do povo de Israel e falam da responsabilidade que o povo tem de contar isso e passar para frente, para a próxima geração. E esse salmo aqui, em especial, trabalha um paralelo muito bonito. Ele é um salmo longo. Em cada texto, assim como a poesia hebraica é escrita, parece que o homem é rebelde, ele abandona Deus, e no texto embaixo, no versículo seguinte, o homem busca, Deus busca, Deus exerce misericórdia, Deus restaura o homem. Mas parece assim, uma brincadeira visual literária. Você lê uma frase onde Deus vê o homem correndo dele, e na outra frase Deus cobrindo o homem. O homem reclamando de uma coisa, Deus oferecendo aquela coisa. É impressionante o paralelo, e o objetivo do salmo e desses 4 salmos é mostrar que a tradição, que a adoração, que a vontade de Deus, ela é passada de família em família, dentro do primeiro ambiente do lar, que para nós, a gente tem que lembrar disso. Se a fé é passada de geração em geração, a gente sabe que a nossa primeira igreja, a gente ouve isso, né, como um clichê já cristão, a primeira igreja é a minha casa. É lá que fazem evangelismo comigo. É lá que eu aprendo a orar. É lá que eu aprendo a viver. Eu não sei quantos de vocês nasceram na igreja. Ninguém nasce na igreja, né, aquela piadinha. Ninguém nasce na igreja. Mas quantos de vocês nasceram num contexto cristão? Eu estou falando isso porque uma vez num pequeno grupo, com uma pessoa que não era de igreja, a gente usa tanto clichê, né? E ela falou assim, ela nasceu na igreja, ela nasceu na igreja, ela nasceu na igreja. E a pessoa perguntou no pequeno grupo, a igreja de vocês tem maternidade? Ela perguntou. Aí eu falei assim, a gente fala tanta coisa entre nós aqui, que é tão simples, e que a pessoa falou assim, não é possível. Não, quem aqui, não precisa responder como levantado, mas só pensa, teve o pai que era cristão, e hoje você é um cristão, porque nasceu num contexto. Avô, 3ª geração, meu avô e minha avó eram cristãos adventistas, ou cristãos, e hoje eu sou cristão. Bisavô, né, sua 4ª geração. 4ª geração, olha, meu bisavô e tal. Muita gente está aqui, pode ter a realidade experimentada na família, de ter uma família que era não praticante de alguma religião matriz brasileira, mas, por exemplo, catolicismo, outras religiões, evangélico mesmo, mas diz assim, mas eu fiquei cristão, hoje eu sou adventista, hoje eu sou cristão, eu estou aqui, faz 4 anos que eu estou aqui. Ou seja, a igreja, dados oficiais da igreja adventista na América do Sul, mostra que a igreja, ela é jovem, em sentido de pessoas que estão hoje na igreja, mais de 60% estão há menos de 10 anos na igreja. Então é uma igreja jovem. Só que, o paradoxo disso é que ela é uma igreja jovem, as pessoas são jovens, as pessoas são recém-convertidas à fé cristã, mas a igreja nunca perdeu tantos jovens e tantas novas gerações como hoje. Há uma estatística que eu busquei na divisão sul-americana, e nos Estados Unidos teve um encontro recente sobre novas gerações. Eles disseram que mais de 80% abandonam a fé na faculdade, quando vão para o primeiro ano da faculdade. E você tem 2 opções na faculdade: ou você fica em silêncio e não diz que você acredita em nada, ou você simplesmente abandona a fé. Raramente alguém consegue manter a fé nesse contexto secular, acadêmico e tudo mais. Então as novas gerações não estão sendo mais alcançadas. Já inventaram uma janela nova, não é mais a janela 1040, que é aquela janela que diz da latitude e longitude do mundo. É a janela 414, que tem a ver com as idades. De 4 a 14 anos as pessoas são evangelizadas, desbravador, aventureiro. Não sei em que contexto você nasceu. Eu não nasci num contexto adventista. Minha mãe estava afastada da igreja.
ela havia sido adventista e era uma jovem que não estava na igreja. Meu pai nunca havia pisado em templo religioso. E eu nasci nesse contexto, então eu não ouvi ping-ping-pam, eu não ouvi pam-pam-pam. Quem está rindo é porque se você não riu, você é novo de igreja. E está tudo certo. Eu não ouvi toque-toque-toque, eu não ouvi peixinho-tubarão. Eu não sabia essas coisas. Eu não orava para comer, eu não tinha lição de escola sabatina, eu não tinha clube de aventureiro, certo? Minha mãe diz, ela está assistindo agora, que ela tem certeza que eu seria pagodeiro. Ela fala assim, você seria pagodeiro, eu tenho certeza. E ela fala isso com uma convicção que ela diz assim, ela quer dizer o seguinte com isso, e nada contra os pagodeiros, tem pagodeiro aqui, Deus seja louvado pelo pragode de você. Mas enfim, a minha mãe dizia o seguinte, eu vou ser criticado por isso, né? Minha mãe dizia o seguinte, Felipe, o que seria de você se a gente não tivesse descoberto Cristo na nossa família? Ela me vê assim, o que seria de você? Onde você estaria se não fosse Cristo na nossa casa? Você encontrando Jesus. E aí, toda a diferença que fez foi porque minha mãe conheceu a Deus. E meu pai começou a conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus. E a gente começou a viver isso em família. Então a família tem esse ambiente primeiro de redenção, de identificação, onde eu lembro quem eu sou, para onde eu volto. É lá que a gente aprende as coisas. A pergunta dessa mensagem de hoje é muito simples. Eu não estou preocupado com o seu pai, sua mãe. Estou preocupado com você e com os filhos dessa igreja e com os filhos dos filhos dessa igreja. Onde estará a próxima geração? Que tem um menininho dormindo aqui, ó, quase dormindo no colo de mamãe. A minha preocupação é com o filho dele. Qual igreja ele vai encontrar? A sua também, né? Eu tenho certeza. Então essa mensagem é para vocês. Pode todo mundo ir embora. Onde vai ser que ele vai encontrar como pai uma realidade de comunidade espiritual que vai abençoar a família dele, o filho dele, a filha dele, e onde ele vai abençoar os netos dele? Porque eu tenho percebido uma coisa, casais jovens que estão casando agora recentemente, eles estão assim numa vida mais tranquila com Deus. Eu não sei se existe esse negócio de mais tranquilo com Deus, mas estão assim meio light. Aí fala assim, pastor, vou ter um filho. Sabe o que acontece? A Maria fala assim, agora pastor, eu não saio da igreja, eu levo todo dia minha criança, porque criou uma responsabilidade em mim agora, que eu preciso levar meu filho para ter o que eu tive. E aí eles buscam um lugar que tenha segurança para as crianças poderem viver aquilo que eles tiveram na família. Só que essa geração tem algumas reclamações sobre a igreja. Só que eu acredito como pastor, e jovem ainda, me considero, que as reclamações que essa geração faz não são só dessa geração. Eu acho que isso também são de muitos de nós aqui. E essa geração, adolescente, jovem, tem dito coisas do tipo assim, olha, eu ia obrigado à igreja. Agora que meus pais não podem mais cobrar isso de mim, eu não vou. Porque a minha religião era emprestada, agora que eu questionei minha religião, eu não quero mais ela. Já viram isso por aí, certo? Já viveram isso. Minha mãe me acordava todo sábado quando a gente virou crente. E ela queria que eu vestisse a roupa do sábado. Vocês tinham roupa do sábado? Ok. Roupa do sábado. Tem que ir para a igreja. Então, a hora que eu podia não ir, não quero mais ir. Os membros não são autênticos, dizem as novas gerações. Ninguém é autêntico, todo mundo hipócrita. Fala que vive, mas não vive. A igreja é muito corporativa. Nossa, é muita política. Eu não gosto desse lado político da igreja. Muita gente fala isso. A juventude quer idoneidade, quer autenticidade, quer transparência. Eu sinto que eu não posso me abrir para falar sobre minhas lutas e meus pecados. Eu não tenho um lugar seguro. A igreja não é o lugar mais seguro para eu errar, infelizmente. Aliás, é o lugar mais inseguro para eu errar. Porque lá é onde eu vou ser mais exposto, onde eu vou ser mais judiado, onde eu vou ser mais julgado. Então, as gerações novas não querem. Mas eu sinto que não são as gerações novas. Que a maioria de nós sente isso. Eu odeio os clichês de crente. Eu também. Feliz sábado para todos. São todos muito críticos, pastor. A igreja é muito crítica. Nossa, é roupa, é não sei o quê. O que come, como veste, o que postou. Meu Deus, que lugar é esse? Que clubinho é esse? Não posso fazer nada. A tentativa da igreja de ser relevante é muito brega. Nossa, é uma pauta que ninguém está conversando. Isso aqui é real, tá? Estou falando de coisa real, não estou inventando. Eles não saem de dentro da igreja, parece que tudo tem que acontecer lá dentro do prédio. Eles não sabem acolher pessoas diferentes, pastor. A igreja é preconceituosa. Vestiu diferente, pensou diferente, comeu diferente, tem sexualidade diferente, a gente não sabe lidar.
Não sei ter conversa com quem pensa diferente de mim. A igreja, pastor, ela se concentra muito no que sabe e em vez de demonstrar amor e humildade para aquilo que não sabe. A igreja não está engajada, pastor, em responder as perguntas que a cultura está fazendo. A cultura está discutindo gênero, preconceito, sustentabilidade, a igreja está falando de bateria, não sei o quê, entendeu? Podem me julgar de novo. Desculpa. Tem bateria aqui. Aí alguém disse assim, é que essa geração é uma geração que ouve com os olhos. Essa geração que a gente está vivendo, vocês, não é a geração mais nova. Nós somos uma geração que ouvimos com os olhos. Em outras palavras, a gente quer ter a autenticidade das pessoas. Por que isso é tão importante? Na transmissão da fé e na questão da família como primeira igreja que a gente vive. Eu quero usar uma ilustração aqui, que quando eu assisti, mexeu muito comigo. Há 10 anos, mais ou menos, na teologia, na matéria sobre família, religião e sociedade, eu tive que ler um texto de um reverendo chamado Bruce Wilkinson. E esse texto é muito famoso. E o Bruce Wilkinson escreveu um texto muito famoso que você conhece, que é um livrinho chamado A Oração de Jabes. Já ouviu falar desse livrinho? Pequenininho, A Oração de Jabes. O Bruce Wilkinson escreveu esse livro. E ele escreve muito sobre família, sobre crescimento espiritual, maturidade espiritual, formação espiritual. E esse texto que eu li no passado não representou muito para mim. Era o conceito das 3 cadeiras. Só que depois eu vi pastor aqui no Brasil pregando, e eu digitei no Google há pouco tempo, para pesquisar sobre o que eu ia falar hoje, e eu coloquei lá, 3 chairs, que é as 3 cadeiras em inglês lá. Você vai ver assim 300 aplicações. É uma ilustração muito boa. Porque quando eu assisti, eu falei, nossa, marcou minha vida, eu nunca mais vou esquecer disso. Eu queria passar para vocês, que eu acho que tem a ver com esse tema de hoje. Queria dividir com vocês. Então, se quiser procurar mais sobre isso, tem um livro na Amazon do Bruce Wilkinson, chamado O Conceito dessas 3 Cadeiras. Lá você vai ter isso detalhadamente. Eu vou fazer um resumo aqui. Eu queria pedir para entrar 3 cadeiras aqui. Se por gentileza puder vir, ok? Você abre sua Bíblia, por gentileza. Vamos acompanhar junto. Josué, capítulo 24. Você vai entender o porquê das 3 cadeiras e porque eu estou falando dessa questão da fé e do salmo que pede para a gente contar para as gerações. Josué 24, 14 a 16. Josué 24, 14 a 16. Diz assim, ó, agora pois temei ao Senhor e servi o Senhor com sinceridade, com verdade. Josué está falando aqui. E joguem fora os ídolos, os deuses de vocês, que os seus pais serviram, além do rio no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, Josué diz aquela frase famosa que todo mundo sabe, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão. Ele fala assim, então, respondeu o povo. E o povo disse assim para Josué, Josué, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Nunca nos aconteça isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se eu disser para você assim, olha, seu filho vai continuar na fé e na caminhada com Deus? Sim ou não? Você fala, poxa, talvez sim, pastor, eu estou fazendo um esforço para isso. E se eu disser assim, mas seu neto ele vai ser adorador de demônios? Você vai falar assim, isso é possível? Ou não? Olhando agora, impossível. Meu filho eu estou trazendo para a igreja, está aqui comigo, eu estou trabalhando, mas meu neto vai virar adorador de demônios. Você fala assim, é um negócio longe demais da realidade. Mas em Israel aconteceu exatamente isso. Teve um pai que era fiel e tomou a decisão, um filho que ficou dividido e um neto que já não conhecia mais a Deus. E eu vou chamar essa primeira cadeira aqui da cadeira de Josué. A cadeira que o Wilkinson falou que é a cadeira do compromisso. Ele diz assim, essa cadeira aqui é a cadeira de quem tem compromisso, de quem diz, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele diz assim, essa cadeira diz assim, primeiro Deus, depois eu. É a cadeira de alguém espiritual. Certo? Aí, abre comigo agora um segundo texto que você vai entender por que das 2 outras cadeiras. Juízes 2, 6 a 12. Pode abrir. Você vai gostar de pesquisar isso na Bíblia e de ter guardado no seu coração. Juízes 2, 6 a 12. Logo depois de Josué, é o livro de Juízes. Pode só passar um pouquinho, você vai encontrar. Juízes 2, 6 a 12. Leia com carinho comigo. Diz assim, ó.
Depois que o Josué despediu os israelitas, e aí que Josué está sendo sequência de Moisés, ele está sucedendo Moisés. Depois que ele despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um com a sua herança, e o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, o filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Vou pular essa parte e vem na próxima. Depois que toda aquela geração foi reunida, verso 10, depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. O que o texto está dizendo? Usando a ilustração. Josué disse assim: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele sucedeu Moisés. Ele entra na terra prometida, eles entram lá, tem vários povos lá dentro. E ele continua fiel, e ele conhece, o texto diz assim, ele conhece a Deus, ele conhece os feitos de Deus. Ele participa do que Deus faz, porque ele tem um compromisso com Deus naquela geração. Mas na cadeira de uma geração que vem, seguinte, o texto diz assim, os líderes viram o que o Senhor tinha feito, ouviram o que o Senhor tinha feito. Eles conheciam o Senhor de ouvir falar as histórias. Foi contado para a geração de líderes. Agora, quando morre a geração de Josué e a geração de líderes que tinham ouvido as histórias, eis que surge uma geração que não conhecia e nunca tinha ouvido falar das histórias. Isso aqui você vê o tempo todo. Essa cadeira aqui é a cadeira que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, primeiro Deus, depois eu. Essa geração aqui diz assim, olha, primeiro eu, depois Deus. Eu considero Deus. Eu estou dividido, eu vivo uma tensão, que é a que a gente vive. Talvez a maioria de nós dissesse, eu estou sentado aqui e às vezes pulo para cá. Mas de vez em quando eu volto. Às vezes, pastor, eu escorrego. Mas eu fico aqui. Eu estou tentando, e às vezes eu sento aqui, eu quero Deus para minha vida, eu estou vivendo. Então assim, essa diz assim, primeiro eu, depois Deus. Aí o Wilson diz assim, mas essa aqui diz assim, primeiro eu, depois eu, e eu mesmo, e para sempre eu, seja feita a minha vontade. Onde você vê isso na Bíblia? Para ilustrar melhor biblicamente isso. Davi, em que cadeira Davi sentou? 2 minutos para vocês discutirem, brincadeira, não precisa discutir isso não. Davi sentou aqui? Davi, tem certeza? Ou ele sentou aqui na cadeira do dividido aqui? Primeiro eu, depois Deus. Mas Davi de vez em quando escorregou aqui, não escorregou não? Pois é, só que Davi sentou aqui, ó. O texto de Salmo 78 diz o seguinte: Deus escolheu o seu servo Davi e tirou ele das ovelhas, os apriscos de ovelhas, para ele poder pastorear outras ovelhas, que é o povo de Israel. E ele fala assim, ó, e Davi teve um coração íntegro para pastorear Israel, e teve mão experiente para conduzir o povo. Olha o que o texto diz, Davi teve a biografia manchada, querido. E eu queria dizer aqui, o que Jesus disse na época dele, quando a mulher foi pega em adultério. Quem não tem biografia manchada, pode permanecer nesse sermão. Quem tem, pode ir embora. Ou seja, nenhum de nós aqui pode dizer que a sua biografia não está manchada. Davi teve um coração íntegro. Sabe por quê? Só um detalhe. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. E a gente acha que segundo o coração de Deus não pode ser esse cara segundo o coração de Deus. Olha o que ele fez. Adulterou. Mandou matar. O problema é que ser segundo o coração de Deus não é ser impecável. Não é nunca cair. Gente segundo o coração de Deus não nega que é pecador. Segundo o coração de Deus é aquele que fala assim, Senhor, só eu sei a desgraça que eu fiz para mim mesmo e causei para minha família e para minha casa. Pai, perdoa o que eu estou fazendo e me dá um coração novo, pelo amor do céu. Derrama sobre mim teu Espírito de novo, eu quero ter alegria na tua palavra, porque minha alegria está na tua presença. Minha alegria está em dizer assim, primeiro o Senhor, depois eu. Eu não sou essa pessoa. Por isso que a Bíblia fala assim, depois de Davi ter errado, depois de Davi ter pedido perdão, ela fala assim, ele teve um coração íntegro. Que coisa maravilhosa que a graça de Deus faz com a gente. Falar para mim, Felipe, para você, que você tem um coração íntegro. Mesmo a despeito daquilo que a gente faz, muitas vezes, quebrando a aliança com Deus.
Davi teve esse coração e sentou nessa cadeira. Quem foi o filho de Davi? Vamos lá, pessoal, vamos ler a Bíblia, hein? Uma geração contou outra para a geração. Alguém não contou essa história brasileira. Está aqui, ó, cadeira do compromisso. Isso aqui é a cadeira de gente dividida. Ele coloca lá que é a cadeira de gente morna, dividida. Ele fala que ali é devoto, aqui é dividido. Salomão sentou aqui. Salomão pediu sabedoria para Deus. Do que ele podia pedir, ele pediu sabedoria. Só que o texto diz, na Bíblia, que Salomão, em 1 Reis 11:4, diz assim sobre ele: à medida que Salomão, sentado nessa cadeira, foi envelhecendo, as suas mulheres, que eram mais de 1.000, 700 oficiais, 300 genéricas, induziram a voltar-se para outros deuses. O seu coração, do Salomão, já não era totalmente dedicado ao Senhor. O coração de Salomão não foi dedicado ao Senhor como foi o coração do seu pai, Davi. A Bíblia fala isso, o coração de Salomão já não era totalmente como era o coração do pai dele, Davi. Era um coração dividido. Deus falou assim, pede o que você quiser, Salomão. E Salomão pediu sabedoria. Aí Deus falou assim, é o seguinte, eu vou te dar sabedoria. Só que, Salomão não faz 3 coisas. Não junta muito cavalo, não junta muita mulher e não junta muito dinheiro. Tranquilo? Cavalo, símbolo de guerra, poder militar. Poder militar, exército. Não tenha muita riqueza e não tenha muita mulher. O que Salomão fez? Tinha o maior exército na época, era o homem mais rico do Oriente e tinha mais mulher que todo mundo. Imagina. Aí a Bíblia diz assim, o coração dele já não era tão devoto quanto era do seu pai. Mas aí, nessa cadeira da divisão, sentou Salomão. E essa cadeira aqui, o Wilson chama da cadeira da crise. Cadeira da apostasia. Quem foi o filho de Salomão? Pessoal? Vocês estão aí? Quem foi o filho de Salomão? Jeroboão, né? Não, lógico que não. Roboão. Salomão gerou Roboão. E Roboão sentou nessa cadeira aqui. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, sobre Roboão. O rei Roboão, 1 Reis 12, 6-8, perguntou às autoridades que haviam servido seu pai, Salomão, perguntou assim, como foi que vocês me aconselham a responder para esse povo? Como é que eu lido com esse povo? Aí o povo, os líderes disseram assim, se você for hoje um servo do povo e servir o povo, dando uma resposta sempre favorável, como Deus ensinou, esses vão ser sempre teus servos. Aí o Roboão, contudo, falou o seguinte, mas eu rejeito o conselho desses líderes e autoridades de Israel e consulto aqueles que estão ao meu redor, aqueles que não viram e nem ouviram as histórias de Deus, não conhecem a Deus. Em outras palavras, essa geração diz, tem um compromisso de servir ao Senhor. Davi senta nessa cadeira. Salomão dividido senta aqui. E a Bíblia conta que Roboão, quando senta nessa cadeira de crise, é só uma ilustração, obviamente, ele diz assim, eu vou consultar quem eu quiser. É eu e eu mesmo. Um detalhe. Quando a gente senta nessa cadeira, a tendência é que a próxima geração não conheça e não ouve, e não saiba, e não tenha sabido de quem é o Senhor. Enquanto a gente como pai, como mãe, como marido, como esposa, escolher sentar nessa cadeira é só uma ilustração, você está entendendo o que eu quero dizer? A gente vai correr um risco de uma tendência muito forte da nossa próxima geração não conhecer o Senhor. Eu não tenho filhos ainda, eu tenho só um cachorro e 2 coelhos. Só que o Aslan não me dá problema nenhum de espiritualidade. Ele é meu discípulo, ele me segue onde eu vou, na casa. O Aslan é tranquilo. Só que eu fico pensando no meu filho. Eu fico pensando, e a gente quer ter filho, eu fico, como é que vai ser lá com meu filho? Como é que vai ser com a minha filha? Como é que eu vou educar eles para dizer assim, tem uma cadeira de compromisso que Deus convida a gente para sentar para dizer, olha, nossa casa serve ao Senhor, filho. Sabe por quê? Porque essa geração, ela ouve com os olhos, né? Então, se tem um pessoal que tem crise aí, é filho de pastor. Que o pai tem que representar muita coisa. E aí o filho geralmente começa a ver as dicotomias, as dissonâncias. E eu fico preocupado, falo, como é que nós vamos tocar a nossa casa? Eu não estou falando de culto familiar só. Estou falando de como a gente vai viver o evangelho no nosso contexto familiar. E eu sei que essa igreja tem muitos filhos, e a sementinha tem muitos filhos. E tem pai que as professoras vêm
desabafar com a gente. Pastor, tem pai que deixa lá e é como se estivesse deixando numa creche espiritual que vai transformar o filho dela num discípulo em 1h30 por semana. Pai não tem um contato com a palavra, nada, nenhuma, mas não tem nada naquela casa que indique que aquele menino tem que conhecer. Então assim, pastor, se a gente não cuidar dessa geração, o que vai ser da próxima? Eu ouço das professoras. Timóteo, querido, é um exemplo muito claro disso na Bíblia. Quando Paulo olha para Timóteo, ele fala assim para Timóteo: quanto a você, Timóteo, permanece nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção, porque você sabe de quem você aprendeu. Desde criança, você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de tornar você sábio para a salvação. Aí ele mesmo responde, em próprio Timóteo, capítulo 1:5, ele fala assim: eu me recordo da sua fé que é sincera. Sua fé, Timóteo, não é fingida. E começou, sabe quando? Com a sua avó Lloyd, ele fala. A Lloyd sentou nessa cadeira. E depois sua mãe Eunice sentou nessa cadeira. E você foi ganhando situações, experiência, para poder continuar sentado nessa cadeira. Eu vejo tua fé. Ele fala assim: você tem a mesma fé que elas tinham. Essa fé habita em você. Aí você deve estar pensando assim: pastor, mas eu não tenho gerações que passaram fé para mim. A pergunta dessa mensagem é muito simples, a ilustração é muito simples. Se eu perguntasse de maneira sincera, querido, só para usar a ilustração de maneira mais clara, em que cadeira que a gente sentaria hoje, ou está sentado hoje? E eu falo disso para pais que estão aqui com filhos criando desde pequeno, ou para pais que já perderam o contato com os filhos, que eles já estão tomando decisões sozinhos, ou para você que é um projeto de pai e de mãe ainda, você vai ter filho, você que está noivo, você que está procurando alguém, fala: ih, pastor, está longe, ainda tem que casar para ter... Ixi, isso aí eu vou preocupar lá na frente. Mas você está aqui para ouvir alguma coisa, você tem que tomar uma decisão também, porque você tem família também. E querido, de uma forma muito especial, eu costumo dizer lá em casa, eu tenho 2 pessoas que oram pela nossa família sempre, minha mãe e minha tia. Todos oram, mas eu creio que as 2 são as intercessoras da casa. Toda família tem um intercessor. Pode ser que não tenha na sua casa, mas alguém está orando pela sua família. Toda família, teve alguém aqui que já bateu a mão, e geralmente uma senhorinha. Ela está aqui, ó. É a senhora que ora lá, né? Qual que é o nome da senhora? Simone. Olha cá. E você? A Ellen. E você é filha dela. E ela sentou na cadeira do eu e minha casa servindo ao Senhor. Qual que é o problema, Ellen? Posso usar seu exemplo? É só um exemplo. Não é você, é outra Ellen. É outra Simone. A Simone, aliás, lindo nome, sentou aqui. Eu vou servir ao Senhor. E ela intercede até hoje pela família. Só que aí a Ellen fala assim, é só um exemplo, não é você, Ellen, é a outra Ellen. Quando eu falei assim, toda a família tem intercessor, a Ellen fez assim. O que eu queria que você fizesse hoje, Ellen, é assim, ó. Vem em mim. Deixa comigo. Do tipo assim, se a Ellen está aqui, é outra Ellen. Minha mãe, Simone, mas eu estou aqui também, Senhor, pode me usar. Essa pequena é sua? Qual que é o nome dela? Como? Maria Clara. Só tem nome bonito na sua família. Maria Clara. A Maria Clara vai sentar aqui hoje e vai falar assim: mamãe, eu também quero servir o Senhor. E se vovó deixar de orar, a mamãe deixar de orar, a Maria Clara quer aprender a ser uma intercessora. Olha, estou fazendo assim. Não faz isso, você vai fazer eu chorar aqui, Maria Clara. A Maria Clara, eu vou ser essa pessoa que diz: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Está entendendo o que eu quero dizer? O Salmo diz assim: Deus deu a lei para a gente ensinar para os nossos filhos, para que os nossos filhos ensinem para os outros filhos, para que eles ponham confiança no Senhor. O John Maxwell tem uma frase que diz o seguinte: nós ensinamos o que sabemos para as pessoas, mas a gente multiplica e gera aquilo que a gente é. A gente ensina o que sabe, conteúdo cognitivo, mas a gente multiplica e gera aquilo que a gente é. Mamãe lê muito a Bíblia, mas mamãe é muito fofoqueira. Mamãe ensina muito bem que Bíblia é importante, mas mamãe fofoca demais na mesa. Papai, muito bom líder da igreja, só que papai trata a mamãe muito mal. Então, você sabe muita coisa, mas você multiplica aquilo que você é. Porque essa geração vê com os olhos, ouve com os olhos, vê com os olhos, interpreta com o coração, mas vê e está ouvindo tudo. A Bíblia tem um texto que eu uso para todos os pais que eu apresento o bebê aqui. É o Shema. Deuteronômio diz assim: ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí o conselho é: ame ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração, a Bíblia diz. E aí ele vai dizer assim, ensine essas palavras com persistência para os seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, deitado, andando pelo caminho, quando se levantar, quando deitar. Amarre num sinal nos braços, prenda na testa, escreve no batente da porta, na sua casa, gruda no portão, porque o Senhor, seu Deus, vai conduzir a vida de vocês. O detalhe desse texto que eu gosto de falar para os pais, né? Não é ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensina a criança no caminho. É diferente de falar vai ou vamos. Vem com o pai, vem com a mãe, vamos como família para esse caminho. E o texto diz assim: essas palavras que hoje eu te ordeno, coloque e guarde no seu coração. Então não é o tempo do culto familiar que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo assim aqui, é o quanto do ambiente do seu lar é culto. Entendeu? Não é o quanto da Bíblia é recitado no lar, mas o quanto daquilo que é recitado passa a ser vida nessa casa. Não é o ambiente de adoração e louvor que você promove com o DVD, cantando com seus filhos, tia Cecel. É o quanto de louvor e adoração tem na sua vida, na mesa, na casa, nas relações. A palavra tem que estar no coração. A boa notícia, querido, é que a gente está sendo convidado pelo Espírito Santo a tomar posição espiritual num tempo onde está tudo se diluindo. Os filósofos como Bauman, que você já conhece mais, que está ficando cada vez mais lido, e ele é recente, morreu, faleceu faz pouco tempo, fala de liquidez das relações, liquidez do consumo, liquidez da família, liquidez dos papéis. Quem está assistindo o noticiário está vendo isso. E aí a gente está sendo chamado para sentar numa cadeira que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro Deus, depois eu. Porque eu sei que se eu começar a sentar nessa cadeira sempre e me acomodar e ficar confortável ficar aqui, a probabilidade que as famílias dessa igreja e as próximas gerações de famílias não vão ter ouvido e nunca vão ter conhecido o Senhor. Meu apelo como filho, não como pai ainda, mas como filho de uma família, é que hoje você tem a oportunidade, mais uma vez, de vir à igreja para ouvir uma palavra como a história de Davi, de Salomão, de Roboão, conselhos de Israel, e se lembre do que o Salmo diz. Povo meu, eu diria para vocês agora, como se fosse Deus falando mesmo, quem sou eu para fazer essa voz, mas povo meu, ouça como se Deus estivesse falando para vocês. Povo meu povo, nova semente, minha família espiritual espalhada em São Paulo. Escuta o meu ensino. Inclina os ouvidos para ouvir o que eu tenho a dizer hoje para vocês, dia 24/11, 1h28 da tarde. O que ouvimos e aprendemos dos nossos pais, caso você tenha tido pais que ensinaram você entende o contexto disso que eu estou dizendo. Não esconderemos dos filhos. A gente vai contar para a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele faz. Ele colocou uma lei em Israel, uma vontade, e ordenou que a gente passasse para os filhos. De que maneira? Para que eles também possam passar para a próxima geração que nem nasceu ainda, e que por sua vez eles contem para os outros. Porque aí sim eles vão colocar a confiança em Deus. E assim que eles colocarem a confiança em Deus, jamais se esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Minha mãe cansou de orar por mim e de me ver chorar no colo dela confessando pecado, coisa que eu aprontei. E às vezes você não tem alguém que intercede por você. Às vezes você não tem alguém para correr, para onde correr. A família é um lugar de redenção, é um lugar de lembrar quem a gente é. Por isso que quando ela é destruída, a gente fica sem base nenhuma. Quando perde alguém, sente falta. Tem uma música que meu pai canta que eu já choro quando ele canta. O dia que ele se despedir de mim e eu ouvir essa música, eu vou chamar Naquela Mesa, Nelson Gonçalves. A música fala assim: naquela mesa, ele sentava sempre. Tem sempre alguém que senta na mesa, tocava um bandolim, e agora eu tenho saudade de estar faltando aquela mesa. Tem gente que perdeu gente. Mas todo mundo aqui é família. Você representa uma casa nesse lugar. Uma família, alguém gerou você está conectado com alguém em algum lugar. Mas pastor, eu não tenho mais ninguém. Você pode ser família para alguém. Eu queria que as decisões hoje fossem tomadas assim, com o espírito de muita sinceridade.
Pastor, se eu estou sentado nessa cadeira da ilustração aí, do dividido, da crise, eu queria só pedir um novo coração para Deus, ter um coração íntegro que diga assim, em nome de Jesus, Pai, me dá esse novo coração e que eu possa, sendo filho, sendo mulher, sendo esposa, sendo marido, eu e a minha casa, eu quero servir ao Senhor. Todo culto a gente chama para um compromisso, né? Eu estou vendo um monte de bebê na mão de vocês assim, eu não faço ideia, eu já chorei pensando no meu filho uma vez. Eu compus uma música pensando quando ele vai nascer, ou minha filha vai nascer, eu já chorei, né? Imagina quando nascer. Aí eu fico pensando, meu Deus, se Deus me der um filho, uma filha para carregar no colo. Então assim, vocês que são pais e mães, assumam os papéis de vocês, sentem na cadeira do compromisso. Contem do que o Senhor está fazendo e fez na vida de vocês. Voltem a interceder, voltem a levantar a bandeira dessa lei e dessa verdade. Vamos orar. Pai, não há nada novo debaixo do sol, Senhor. A gente já viu na história de tantas pessoas. Na história de Davi, na história de Abraão. Gerações e gerações que escolheram de servir, outros que não escolheram de servir, outras que se perderam completamente em meio à idolatria, em meio ao caos, em meio ao vazio existencial. Pai, não permita que essa história se repita na nossa história, Senhor, mas que a nossa história seja uma história baseada nessa oração que Josué fez, nessa decisão que ele fez. A gente, no final dessa série de mensagens, quer escolher olhando para o céu, com a nossa incapacidade completa que a gente tem de ser sábio em tomar decisões. A gente quer escolher servir ao Senhor com a nossa casa e com a nossa vida, Pai. Então usa aqui as mamães, os papais, os futuros mamães e papais. Usa os filhos que estão nessa igreja, a Maria Clara que está ali, a Simone, a Ellen, representando 3 gerações. Para que a gente saia daqui motivado a ser uma família que celebra a Tua presença, não num culto familiar, mas numa vida familiar que é um culto, Senhor. Nos ajuda a ter um coração disponível para isso e retomarmos o processo de um compromisso de consciência contigo, Pai, nesse dia. Nós não conseguimos por nós mesmos, Senhor. Mas essa Tua palavra hoje nos move a retomar algumas coisas, que Teu Espírito fortaleça essa decisão e que Ele impulsione a gente em direção à Tua vontade. Que seja uma obra Tua, somente Tua, mas que nós agora estejamos disponíveis para milagres que podem acontecer na intercessão, na oração, de pessoas que saem daqui definidas e decididas pela fé a se tornarem bênção na sua casa e contar dos Teus feitos da Tua vontade, Senhor. Usa essas famílias que estão destruídas, famílias que estão aparentemente reunidas aqui de mãos dadas, mas por dentro estão acabadas, quebradas. Usa famílias que estão aqui, Pai, e estão para se desfazer. Que hoje haja momentos de reconstrução nessa igreja. Que pessoas, ao ouvir a Tua palavra, mudem de assento, mudem de cadeira, e que Teu Espírito Santo os conduza e dê poder e sabedoria para guiar essa transformação, Pai. Se o Senhor não mudar a casa ou as pessoas, muda o coração daquele que está orando e pedindo ajuda, Pai. E que Ele seja a mudança na casa, na vida, e que comece a partir de nós, Senhor. Nos dá um sábado em família, que a gente celebre esse momento, e que essa série de mensagens seja uma bênção para a nossa vida, ao lembrarmos que saímos daqui hoje dispostos a sentar contigo, com um compromisso renovado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar junto? Vamos cantar junto? Vamos cantar junto. Nós vamos cantar Renova-me. E no final eu quero orar em família com você, tá bom? Você tá com a sua família agora? Abraça a sua família, canta junto. Se você tá sem família, pastor, tô sem família. Essa é a sua família também, dá um jeito aí. E vamos cantar junto e a gente canta. Vamos lá. No final eu oro com vocês, cante. Renova-me, Senhor Jesus. Pede isso pra você e pra sua casa. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Cante pra Deus. Porque tudo que há dentro de mim
está longe da sua família hoje, fica à vontade, essa oração não é para te constranger de maneira nenhuma. Lembra da tua casa, intercede por tua casa. Os casais que estão juntos, fiquem juntos. Queria só lembrar uma coisinha para vocês, não podem deixar de falar isso. Continuem acreditando, queridos, no poder da oração. Porque a gente ora e a gente desiste às vezes, não é? Por alguns milagres na família, sabe? Transformações. A gente tem a tendência de não saber o que é ser perseverante. Na Bíblia tem gente que ora por 10, 15, 20, 30 anos. E a gente às vezes ora 2, 3, Deus não faz. A gente fala, não. Então, lembrem da oração, desse poder onipotente que tem nessa sala do trono, que você entra com ousadia e fala, Senhor, está aqui minha casa, está aqui meu pai, está aqui minha mãe, está aqui meu esposo, está aqui minha família. Abençoa a minha casa, me faz uma bênção aqui dentro. Use esse poder, use este poder. Acredite nisso. Quero orar só pela sua família agora. Pai, essas famílias estão aqui abraçadas. Quem está sozinho nesse momento, representando uma casa, que esse dia, como já pedimos ao Senhor, seja um dia de renovação espiritual para nossas casas. Para nossas casas. Faz esse milagre em nós, a começar por cada um de nós, a nossa decisão, desse compromisso contigo. Em nome de Jesus, dá um sábado incrível para nossa família. Amém, Senhor. Amém. Não precisa nem falar que você tem que beijar sua família agora, né?